Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui no canal Caráter Cristão com a série Conflito dos Séculos. O tema de hoje, o plano da redenção. Vamos para a vinheta? Bom, em Salmos 13, é um salmo onde Davi expressa um clamor a Deus em tempo de angústia. Já o 14 é um salmo que fala sobre a tolice do homem que nega a Deus e a corrupção que se espalha entre os seres humanos. No Salmos 15, já é uma descrição de características de pessoas que pode habitar no santuário de Deus. E no Salmos 16, é um salmo de confiança e alegria em Deus, expressando segurança que só podemos encontrar nele. Depois disso, nós entramos no capítulo 4 do Patriarcas e Profetas, onde nós já iniciamos ali mostrando que os anjos se entristeceram e choraram pela decadência humana. Então, os anjos, quando viram ali Adão, Eva, caindo na tentação, eles ficaram extremamente arruinados, tristes, chorando demais, E tem um texto que diz o seguinte: Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus, quebrantada, exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém a não ser Cristo pode redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Bom, meus queridos, nesse texto aqui fica bem claro que não poderia ser um anjo ou um outro ser, teria que ser alguém como Deus, E Cristo é Ele. E Cristo, Ele pleiteou com o Pai para ser nosso Redentor. O Pai não queria entregar Jesus, porque pense bem você entregar seu filho por várias pessoas, inclusive que não são merecedoras, Mas independente de ser merecedor ou não, entregar um filho não é fácil. Para nós, imagine para o Deus Todo-Poderoso. Mas João 3,16 falou mais alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto diz o seguinte: Mas Cristo, depois de ter remido o homem da condenação da lei, poderia comunicar força divina para se unir com o esforço humano. Assim, pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, os decaídos filhos de Adão poderiam mais uma vez tornar-se filhos de Deus. 1 João. Jesus, então, ele começa a contar os planos para os anjos, Falar ali como seria, como ocorreria. E os anjos, então, não gostaram muito do plano. Os anjos prostraram-se aos pés do seu comandante e ofereceram-se para serem sacrifício para o homem. Mas a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Apenas aquele que criara o homem tinha poder para o redimir. Contudo, deveriam os anjos ter uma parte a desempenhar no plano da redenção. Os anjos não queriam ver Jesus morrer, assim como o Pai não queria ver. Mas os anjos teriam um plano também, Porque eles teriam que estar sempre com Cristo para o ajudar a alcançar os méritos, de redimir o homem. Jesus então pede que os anjos aceitem o plano. E ele explica o porquê. E os anjos então se regozijam e começam a louvar, a se alegrar e a cantar, porque o homem seria resgatado. Por outro lado, olha esse texto. Satanás, ele regozijou-se com seus anjos de que, tendo ocasionado a queda do homem,
faria baixar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Declarou que até ali havia sido os seus planos muito bem sucedidos na terra e que quando Cristo tomasse sobre si a natureza humana, ele também poderia ser vencido e dessa maneira ser impedida a redenção da raça decaída. Os anjos então descem e vão contar a Adão e Eva o plano da redenção. Satanás ele havia usurpado de Adão a terra e agora Cristo viria retomar esse mundo para nós. E o texto continua. O homem ainda estava desligado de uma aproximação direta com seu Criador, mas Deus se comunicaria com ele por meio de Cristo e também pelos anjos. Deus então revela para Adão em uma visão, mostra tudo que iria acontecer. Mostra a cruz, mostra a primeira vinda, mostra as coisas que ocorreriam como o dilúvio e assim por diante. E eu gostaria de finalizar aqui com 3 textos para nós fecharmos o tema de hoje. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. E antes de nós irmos para a última citação, essa citação é muito importante. Muitas pessoas, e claramente corretas, dizem que Cristo veio para salvar a humanidade. Ele veio, mas o principal objetivo de Jesus era mostrar que o caráter de Deus não era como Lúcifer estava falando. Então, quando Jesus vem aqui, ele vem vindicar o seu caráter, o caráter de Deus, e de praxe, de brinde, ainda salva toda a humanidade. Então é aquele ditado, Deus matou 2 coelhos com uma cajadada só, vamos dizer assim, tá? Mas é muito importante nós entendermos que o nosso mundo é pequeno. Então, possivelmente, nós somos o menor mundo. E olha que mundo gigante que nós temos, Mesmo assim, Cristo nos ama, mas ele precisa sempre vindicar o seu caráter. E ele quer pessoas que façam o mesmo, que honrem a Deus com as suas vidas. Desde o princípio, o único objetivo que Satanás tem é destruir a lei. Porque se ele destruir a lei, ele destrói o caráter de Deus. Então jamais diga que a lei foi abolida, que a lei não serve para nada, que a lei é isso, que a lei é aquilo. Não, a lei é santa, justa e boa, como diz a palavra. E para nós finalizarmos, o último texto diz o seguinte: Se a lei pudesse ser mudada, ter-se-ia podido salvar o homem sem o sacrifício de Cristo. Mas o fato de que foi necessário Cristo dar a vida pela raça caída prova que a lei de Deus não livrará o pecador de suas reivindicações sobre ele. Está demonstrado que o salário do pecado é a morte. Quando Cristo morreu, ficou assegurada a destruição de Satanás. Mas se a lei foi abolida na cruz, como muitos pretendem, a agonia e a morte do amado Filho de Deus foram suportadas unicamente para dar a Satanás exatamente o que ele pediu. Triunfou então o príncipe do mal. Foram sustentadas suas acusações contra o governo divino. O próprio fato de que Cristo suportou a pena da transgressão do homem é um poderoso argumento a todos os seres criados de que a lei é imutável, que Deus é justo, misericordioso e abnegado, e que a justiça e misericórdia infinitas unem-se na administração de seu governo. Então, aqui nós vemos que, de fato, as pessoas que dizem que a lei foi abolida, não faz sentido nenhum acreditar que Jesus não podia abolir essa lei antes, então. Porque ele vai para a cruz para morrer, para depois abolir aquilo porque ele morreu. Então, de fato, o próprio argumento de que Jesus precisou guardar a lei, cumprir ela e morrer na cruz, já deixa claro de que a lei ainda está em vigência e que ele quer que seus filhos sigam da mesma forma. Então assim nós vamos encerrar o capítulo 4, o plano da redenção, e amanhã nós nos vemos com a história de Caim e Abel. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos até lá. Tchau, tchau.